E torcida do Fluminense, vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora vamos aqui, pessoal, com o ESPN trazendo as últimas informações do Fluminense. Fluminense que venceu ontem pela Copa Sul-Americana. Precisava vencer e fez o dever de casa no Maracanã. Vitória por 2-0 ali, com o Everaldo perdendo o pênalti, né? Torcida na bronca, mas o que importa é a vitória. Se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, bora pro conteúdo. Por causa dessa coisa de trocar cobrador e não se respeitar a hierarquia do melhor. Se o Arias tivesse cobrado errado, o clima não teria sido aquele. E aí, depois... O Breiler Pires absolve o menino Alisson, que aos 16 minutos de jogo... Sim. Quase arranca a perna do jogador, estou exagerando, mas faz uma falta dura no jogador do Libertad e absolve, aliás, e condena o pobre do Everaldo, que só quis fazer o seu golzinho. Mas olha a diferença. Alisson, pelo São Paulo, campeão, estabelecido, uma referência do time, tem muito crédito. O Everaldo chegou nessa temporada, é um jogador que ainda está sendo contestado. Então, até para tirar essa pressão, e aí vai muito do treinador. O treinador, quando observa esse tipo de cena em campo, tem de gritar: amigo, para com isso, quem vai cobrar é o Arias. O técnico tem de estabelecer essa hierarquia. Para mim, esse foi o ponto. Azedou o clima do jogo, não foi pelo... Tá certo, tem muita cobrança excessiva, mas o torcedor ficou bravo depois disso, quando trocou o cobrador, e até o Fluminense sentiu a tensão que com um jogador a mais... Quase sofreu gol do União Espanhola no final do primeiro tempo. Eu entendo a insatisfação do torcedor, mas eu acho, assim, é uma besteira enorme você vaiar o cara antes dele bater o pênalti. Eu não Do nível vaiar o goleiro quando ele toca na bola. Você tá insatisfeito com o goleiro. Você só tá Exato, prejudicando assim. seu próprio time. Que a torcida do Corinthians fazia com o Donelli recentemente. Donelli, Exato, isso é o inaceitável. Flamengo fazia com o Hugo Souza. Faz parte, assim, só que eu condeno, nesse caso, a torcida. Agora, falando da cobrança do pênalti, ele erra o pênalti, só que o gol mais perdido é o rebote, né? A gente viu o Gabigol batendo pênalti contra o Flamengo e errando, e fazendo gol no rebote. Mas é que no rebote o cara chega travando também, né? Sim, e o goleiro vai bem também, mas bateu um pouquinho mais pra cima era gol. Paulo Henrique Ganso saiu trombudo, foi substituído, saiu de bico, não gostou. Ninguém gosta. Lógico. O próprio Renato disse isso, eu compreendo, tal, fui jogador de futebol, eu sei que o cara não gosta de sair mesmo. E a nota negativa, muito pior do que as vaias, é o problema do Canóbio, né? Teve um problema na face e no rosto, uma fratura, né, Ele vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Deve desfalcar, portanto, o Fluminense aí por algumas rodadas. Eu nem sei se ele volta antes do Super Mundial também. É feia a cena. Pancada, e logo no começo do jogo perder um jogador importante como o Canóbio, além de muito ruim, é preocupante também pelo tempo que vai ficar fora. O fundamento na face depende muito ali de recuperação de cada um, mas dependendo do caso é uma coisa séria ali, que fica imobilizado e nem treinar consegue. Olha, cabeça com cabeça. É preocupante, mas o Keno entra. Tão bonitinho, né, Breno? Bem na face. Foram afundar logo a face do galã do Fluminense, cara. Porra. Com os feios não acontece nada, né? Mas agora vai ter que de passar. Canóbio, né? Faz parte. Rapidinho, o Leão tá me pressionando aqui pro break. A gente tem muito ao vivo. O Lugano tem uma história boa. O Lugano, jogando pelo São Paulo na primeira passagem, quebrou o nariz uma vez. Ficou ali com o nariz quebrado, era visível. E ele, num primeiro momento, como ele estava ainda disponível, não estava afirmado ainda no São Paulo, ele estava disputando posição, ele não queria ser operado, porque ia ficar um tempo inativo e podia perder o lugar no time. Aí ele ficou brigando com o Marco Aurélio Cunha, brigando. O Marco Aurélio falou assim: filho, com a bolinha que você joga, se você não for bonitinho, você tá morto. Bom, Samuel Xavier pro Fluminense para definir o jogo no Maracanã. A gente sabe que era importante vencer hoje para chegar com essa possibilidade de brigar pela primeira vaga contra o Once Caldas. Então hoje foi um primeiro tempo difícil, onde a gente, eu acho que não fez um bom jogo. No segundo tempo a gente conseguiu melhorar, conseguiu fazer o gol logo cedo, que ajuda muito. Então a gente
como falamos, a gente está nesse caminho, faltas coisas por melhorar, faltas coisas por encaixar. Isso não pode tapar o sol com um dedo, mas hoje vencimos, que era o importante. O meu grupo é bom, Não é só que no Fluminense que se erra gol, se toma as decisões precipitadas. Eu acabei de falar para o teu colega, principalmente no primeiro tempo. Mas veja bem, qual o time, qual o clube que não tem problemas? Atrás, no meio, na frente. Então, em cima disso, eu queria falar o seguinte. O Fluminense, nós estamos disputando 3 competições no momento. O Fluminense precisa passar para a próxima fase da Sul-Americana, dependendo de si próprio, com o jogo aqui dentro do Maracanã. Depende de si próprio. Independente do resultado do jogo do nosso adversário amanhã. Então, nós estamos a 90 minutos de uma vitória para passarmos para a próxima fase. O Fluminense está por um empate para passar da fase da Copa do Brasil para a próxima fase também. O Fluminense é o 5º no Brasileiro. Aí eu pergunto, não porque você fez essa pergunta, mas aí eu pergunto no geral. O que vocês querem? O que vocês querem? Problemas todos os clubes têm. O problema é que o Fluminense está muito bem no Campeonato Brasileiro, na colocação. Precisamos melhorar? Sim, claro que nós precisamos melhorar. O Palmeiras, que é o primeiro, se você perguntar para o Abel, ele vai falar, sim, nós temos que melhorar. Outros grandes clubes também que estão na nossa frente, eles precisam melhorar. André Donk. É isso aí, torcida do Fluminense. Bora para mais uma notícia, pessoal. Análise: Fluminense cria armadilha contra si, mas vence com facilidade e cumpre objetivo na Sul-Americana. Pênalti perdido por Everaldo ofusca bom jogo e faz time ser vaiado mesmo vencendo. O desempenho é bom e placar poderia ser mais largo se a pontaria fosse melhor. O Fluminense venceu a União Espanhola por 2-0 e cumpriu com seu objetivo na Copa Sul-Americana. Essa seria a única análise se o jogo tivesse um contexto normal. Tudo caminhou de forma positiva para o tricolor, mas a equipe criou uma armadilha desnecessária contra si mesmo, que acabou ofuscando o bom desempenho a ponto de ser vaiada mesmo vencendo. Pelo menos o objetivo foi cumprido. Falando só de campo e bola, a equipe de Renato Gaúcho foi superior ao adversário chileno, que é com 1 a menos desde o primeiro tempo. Foi presa fácil, o 2-0 não reflete a superioridade do jogo, com o placar podendo ser mais elástico se não fosse pela boa atuação do goleiro Torgnaccioli e pela falta de pontaria do ataque tricolor. Neste momento, o Fluminense dorme como líder do grupo F, mas o Once Caldas ainda joga na rodada. Poderia ser mais elástico se Everaldo convertesse o pênalti que teve e evitando a armadilha citada, tendo Ganso e Arias em campo. A responsabilidade ficou com o camisa 9 após decisão de atletas. Renato Gaúcho justificou na coletiva que tem 4 batedores, algo que faz sentido. O problema é a falta de comunicação e o erro ter acontecido num clube com um passado recente que tem o Fluminense. É preciso entender o trauma para entender a indignação. Se Ganso ou Arias tivesse errado, a reação seria diferente, porque eles são os batedores oficiais conhecidos. Desde que Calegari perdeu sua penalidade contra o Botafogo em 2023, muito se é reclamado sobre a falta de hierarquia na marca da Cal. E com os camisa 10 e 21 repassam responsabilidades que deveriam ser suas. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.